Setores das carteiras dos fundos da Esparta, episódio número 2. Bom, estou aqui com Rafael Pereira para o nosso segundo episódio dessa série que promete destrinchar o setor das nossas carteiras, né? A gente já começou com um vídeo sobre infraestrutura, vamos deixar aqui na legenda o link para quem não assistiu ainda, e agora vamos falar sobre saneamento. Não é o tema mais atrativo, né, pra gente conversar, mas eu acho que é super importante, tem muita relevância, a gente mora num país que basicamente não tem saneamento, então eu queria que você explicasse pra gente o que que exatamente a gente olha quando vai falar sobre saneamento, quais são os subsetores ali dentro, dá um panorama geral pra gente. Tá bom. Acho que o primeiro passo é a gente tentar entender o que que é o saneamento, né. Se a gente pegar a definição do marco legal, ele basicamente diz que o saneamento engloba abastecimento de água, captação e, tratamento de esgoto, tem a parte de drenagem urbana e também tem a parte de gestão de resíduos sólidos, né. Quando a gente vai para o mercado de capitais, emissão de debêntures, o grosso está concentrado na parte de água e de esgoto, né, que é onde operam as concessões e as PPPs. Hum. Então o grosso do universo estão nesses players, né. Historicamente, né, o Brasil ele viveu à base de concessões estaduais, né, e aí com o novo marco do saneamento, né, de 2020, a gente teve algumas mudanças que fizeram com que players privados tivessem a oportunidade de participar mais desse setor. Legal. E deu para perceber de uma forma assim, eu que não trabalho na análise, consigo ver de uma forma muito clara como aumentou a participação do saneamento. Então, assim, quando a gente olha para o setor de dependentes incentivadas, há uns antes de 2020, era basicamente só energia, Entendi. que a gente tinha as emissões. Depois do marco de saneamento, destravou o investimento de uma forma muito relevante, tanto que a barrinha ali da energia continua alta, mas o saneamento fez assim com tudo. Então, por que que conta sobre o marco, o que que proporcionou, por que que todo mundo agora fala tanto de saneamento e antes, né, era um setor pouquíssimo falado? Tá. O marco ele trouxe algumas metas muito claras, né. Então a primeira delas, eu acho que é que todo mundo comenta, é que 2033 é o prazo final para a gente atingir determinados níveis de água e de esgoto, né. Uma vez que ele estipula esse horizonte, né, a gente tem um volume muito grande de investimentos para fazer até lá. E se a gente olha só para as companhias estaduais, o estado ele não tem capacidade de de Fazer de realizar sozinho, todos né? esses investimentos. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo ponto que ele trouxe também é que antes as companhias elas podiam negociar diretamente com os municípios a renovação dos contratos, né. Hum. E o novo marco ele trouxe a necessidade, né, de você ter um processo licitatório, de você ter um processo competitivo, né. Então, de certa forma, isso possibilitou a entrada dos players privados nesse mercado, né. E aí existem algumas modalidades, né, que esses players podem entrar. Então, aqui eu estou falando de concessões, então eles podem, entrar nos municípios via concessões, né, então eles são responsáveis pela parte dos investimentos, pela parte do relacionamento com os usuários, enfim. Eles podem entrar também via blocos regionais, no sentido de que, no saneamento é importante você ter escala, né. Então, se a gente pegar os modelos do Rio, os modelos, Sergipe também teve um pouco disso, então se separa o estado em blocos, né, com vários municípios, você consegue ganhar uma escala e viabilizar as operações. E tem uma terceira modalidade também que tem acontecido bastante nos últimos tempos, que é o da PPP. É isso que eu ia perguntar, porque a gente escuta bastante, da concessão, é PPP, né, abre pra gente. Na concessão, eh, o operador ele corre o risco de realizar os investimentos, ele corre o risco de inadimplência, ele corre o risco tarifário. Na parte da PPP, né, pelo menos dos últimos modelos que tem sido feito,
A empresa privada, no caso, ela é responsável basicamente por executar as obras e por operar o sistema. E a contraparte dela, né, quem remunera ela, na verdade, são as companhias, estaduais ou o próprio estado. Então tem essa diferença de modelos, né, e isso envolve riscos diferentes. Riscos, né, o que o pessoal mais gosta de perguntar. Comenta pra gente então quais são os riscos dessas operações e o que que vocês olham mais na hora de escolher aprovar uma debênture para investir ou não, o que que tá no radar? Tá. Então, já aproveitando o gancho de concessão em PPP, né, acho que primeiro, na concessão, você tem o risco de inadimplência, o risco do contato com o usuário, você tem o risco tarifário, né, e na PPP você está mais no risco de execução e da remuneração da sua contraparte, né. Eh, Além desses riscos, né, acho que uma grande diferença para o setor elétrico, por exemplo, é que o saneamento, a regulação ela não é federal. Hum. Então, cada município, ele tem uma regulação própria, né, um contrato próprio. Isso, de certa forma, traz uma dificuldade, né. Você tem várias agências espalhadas pelo Brasil, cada uma com, critérios diferentes, enfim, Bem complexo então, né, tem que bem olhar complexo. no detalhe. O novo marco, ele tentou trazer a ANA para fazer esse papel de regulador centralizado, só que não no sentido da ANA propriamente regular, mas dela criar normas de referências e essas normas serem adotadas pelas agências, né. Ainda assim, nem todas as agências adotaram essas normas, tem normas que estão sendo produzidas ainda. Então o risco regulatório é algo bastante importante de ser observado. E não só isso, né, acho que o saneamento, por ser um bem essencial, no final das contas você acaba tendo um certo risco político, no sentido de que você sempre tem a pressão por não reajustar muito as tarifas para cima, enfim, tem todas essas discussões, né. Os contratos mais recentes, eles são mais robustos, protegem mais as empresas que estão sobre aquele contrato, né, mas ainda assim é um risco que não pode ser deixado de lado. O marco do saneamento vai prever investimentos até tem 1 ano, né, marcado, 2000 Até e 2033. é rapidinho É. então. Então a gente deve ter Assim, muito investimento nos próximos anos. estimam que é de 500 a 700 bi até lá. Bastante coisa. Por isso que a gente vê Muita coisa. tanta oferta de bens incentivadas de Saneamento, saneamento. exatamente. Perfeito. Então, devemos continuar dessa forma com bastante alocação nos nossos fundos, que é muito bom. Traz mais diversificação para as carteiras, traz novos emissores e traz mais desenvolvimento para o mercado também, né. É isso. Boa, acho que ficou muito claro. Espero que vocês tenham aproveitado, conhecido um pouco mais. Eu aprendi muito agora também. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Já temos o tema para o próximo setor da carteira, mas também aceitamos recomendações. Se quiserem falar sobre algum tema em específico, deixa aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima. Obrigado.